Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria. Eu me chamo Gustavo de Maria. Eu, Michele de Maria. Mais uma vez, hoje 1º de março, mais uma vez, sexta-feira, entramos na sua casa, família. Adentramos na sua casa, né? Para trazer essa palavra de Deus, para trazer o Evangelho de Deus, para que entre nos corações de cada um de vocês. E sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, né? Levamos essa palavra junto com o Sagrado Coração de Jesus até vocês, família. Vamos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje de Mateus, capítulo 21, dos versículos 33 ao 43. Né? Assim diz o Evangelho. Parábola dos lavradores homicidas. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, cavou um lugar e edificou uma torre. E tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seu servo aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro. Mantemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? Responderam-lhes: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras: a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é, obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, tantas lições, nessa primeira sexta-feira do mês, é justamente sobre o dono da vinha, esse pai amoroso, esse pai zeloso, que plantou essa vinha com tanto carinho, formou esse reino, e partiu para um dia voltar e deixou os seus representantes, os seus empregados tomando de conta, arrendou, ou seja, ele deixou quem arrenda, ele vai deixar como dono provisoriamente aqueles que ficaram ali naquele lugar, naquela vinha. É assim Deus o fez, o seu reino, ele nos arrendou, arrendou aos seus pastores
E aqui que ele tomar de conta, esse bem tomar de conta, né, mas também fazer render, fazer dar frutos, né, frutificar esse reino e também devolvê-lo a ele, o filho do dono, quando ele assim voltar, né, que ele pedirá contas do seu reino, ele pedirá contas da sua propriedade, da sua vinha, no caso da parábola, não é isso? Então é um pai que arrendou a sua vinha, né? A vinha, o povo de Israel, que teve lideranças com a atuação má na história, como podemos ver aqui os arrendadores da vinha, né? Então, além de não produzir frutos, né, eles usaram de violência contra os enviados de Deus, ou seja, contra os profetas de Deus, que tantos profetas vieram, né, e foi usado de violência, foi espancados, mortos, né, para não tomar posse de volta da terra, da vinha do Pai. Então o Filho Jesus foi mandado para justamente o que era seu. Ele veio e não o receberam. O amor não foi amado, né? Antes eles trataram de tomar o seu lugar, matando para ficar com a vinha, ou seja, para ficar com o reino. Eles, os fariseus, os donos, os doutores da lei, eles identificaram a verdade, eles identificaram o verdadeiro herdeiro, que é Jesus, o reino, mas eles não queriam deixar a propriedade, arrendamento que eles estavam ali nas mãos do dono novamente, né? Então eles fizeram o que fizeram. Outra, o Pai, ou seja, o Pai que é Deus, ele vai responder com a ressurreição de Jesus. Então mataram o filho do dono, mas o dono ressuscitou o seu filho no terceiro dia, ou seja, não adiantava matar para ficar com o reino, para ficar com a vinha. O que é do pai, o que é do dono, ele vai para o dono. Isso nós temos que ter em mente perfeitamente, né? Então, justamente foi com essa ressurreição de Jesus, do Filho, do Pai, que ele se transformou em pedra angular. Antes, aquela pedra rejeitada por todos, agora ela era uma pedra angular, ou seja, só ela completava toda a obra. Não adiantava ficar sem aquela pedra, sem aquele tijolo, sem ele a obra não se completa. Por isso que ele é a pedra angular fundamental, né? Então assim se deu o nascimento da igreja cristã. Ou seja, a vinha, ela será dada ao povo que produz fruto, né? Então esse povo, quando ele produz fruto, que frutos? Conversão, oração, caridade. Quando o povo de Deus, os cristãos, produzem esses frutos, aí sim essa terra, esse reino é nos dado. Aí sim nós podemos tomar posse dessa terra, porque ele veio para nós, né, para nos entregar esse reino. E que os representantes do Senhor sejam acolhidos, né, sejam ouvidos, os profetas, os evangelizadores, os trabalhadores da messe, né, os sacerdotes, que são os pastores do rebanho de Deus, que eles sejam ouvidos, que eles sejam recebidos, acolhidos, né, no seu coração, a palavra, o exemplo, né? Então que justamente a família, os parentes, os amigos, as pessoas que necessitam, elas colham desse fruto nosso, né? O fruto de conversão, um fruto de mudança de vida nossa com nosso comportamento com o próximo, seja família, parente, amigo, né, o necessitado. Que a gente faça oração por quem precisa, que ore pelas nossas necessidades a Deus, que pratiquemos a caridade com o próximo, como foi falado outros dias também, sim, né, Gustavo? Sim. Que diante desse evangelho, né, que possa adentrar, que vai adentrar a casa de vocês, nessa terra, nesse terreno de vocês, nessa terra de vocês. É o coração, né? É onde Deus nos traz aqui para trazer essa vinha, né? Para que nós podemos plantar essa vinha dentro do coração de vocês. Verdade. E que diante dessa vinha vem o quê? Colheitas, bons frutos. E possamos plantar a vinha que traga o amor, a felicidade.
Não que possamos plantar a vinha e outros quererem derrubar, quererem atrapalhar, né, essa nossa vinha. Mas Deus nos quer que nos tragamos, né, essa vinha, a vinha do amor, a vinha da caridade, a vinha da oração, da conversão, né? Que essa vinha possa adentrar dentro da sua casa, família. Amém. Para que possamos plantar essa semente e dessa semente sair a colheita, os frutos, né? Os frutos. Esses frutos que podem sair na sua casa, como verdadeiros seguidores de Cristo, verdadeiros seguidores de Deus, assim como nós, né? Como muitos outros missionários que levam a palavra de Deus. Nós estamos meditando o Evangelho, levando até vocês a palavra de Deus. Então, nós estamos colhendo. Plantando também, né? Nós estamos plantando e colhendo ao mesmo tempo, né? Como é tão bom esse reinado que Deus nos dá, até essa caminhada até a eternidade, né? Onde nós possamos ganhar aquilo que nós nos merecemos, que é a salvação. Então, que diante dessa parábola você possa plantar muitas vinhas aonde você for. Amém. Mas que não podemos ser aqueles que olham para a nossa vinha, né, com aquele desejo, com aquela inveja de poder atrapalhar, acabar com tudo aquilo que nós planejamos, que nós trabalhamos, que Deus deseja que entre na sua família. Né, Gustavo? Porque assim, os que querem nos atrapalhar, que é você está querendo a santidade, a sua vida, né? Andar de acordo com Deus, mudança de vida, conversão, oração. Se querem atrapalhar, a sua caminhada é só você e Deus. Os que querem atrapalhar estão com inveja de algum modo, eles vão estar atrapalhando a si próprios, porque eles não estão tomando de conta da própria vida, não estão lutando pela própria salvação e ainda estão querendo atrapalhar a salvação do próximo. Então, é um pecado duplo, né? É uma infelicidade dupla para quem o comete, né? E não tenha medo de dizer que você anda por muitos lugares plantando essa vinha. Verdade. E não tenha medo de dizer, eu sou o herdeiro dessa vinha, né? Porque somos herdeiros. Se estamos pregando a verdade, se estamos levando a verdade, somos verdadeiros herdeiros. Um herdeiro, nós possamos abrir o coração e dizer, somos de Deus. Somos semeadores. Somos, né? Semeadores. Vamos colher. Né? E vamos colher. Então este é o Evangelho que adentra a sua casa, família. E que diante desse Evangelho trazemos a oração. Qual é a sua oração, gente? A oração é, Senhor, dai-me discernimento para que eu receba e reconheça os teus representantes, os teus sacerdotes, profetas. E que você possa reconhecer tudo aquilo em que Deus bota no nosso caminho. Tudo aquilo em que Deus bota no nosso caminho para que nós possamos erguer a cabeça, abrir o coração e vermos que estamos diante da verdade. Nós que somos católicos, nós temos os sacerdotes, né? Nós temos os bispos, nós temos o Papa, os representantes de Deus. Assim como toda a comunidade, leigos, né? Missionários, consagrados, religiosos, né? Então saibamos respeitar um ao outro, saibamos valorizar o que temos e o que Deus nos deu. Depois da oração, tem a ação. Tem procurar saber as dificuldades e as alegrias de um evangelizador. Quais são as nossas dificuldades e as nossas alegrias, né? Quais serão, né? Se você também é um evangelizador, quais são as suas dificuldades e alegrias no seu dia a dia em plantar, né? Um trabalhador dessa messe que é tão grande e muitas vezes os trabalhadores são poucos. Então não tenha medo, né? Leve essa ação, leve essa oração a todos que precisam. E marque aí na sua Bíblia
tá bom? Evangelho de Mateus, Mateus 21, capítulo 21, versículo 33 do ao 33 43. ao 43. Então, Evangelho meditado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria.